Bom, vamos lá. Perpetuidade é a última das características que a gente estava tratando. Tá bom, gente? Sobre os direitos das coisas. O que significa perpetuidade? Significa que os direitos reais tendem a permanecer no tempo. Eles duram enquanto durar a coisa. Lembra? A gente viu que a ambulatoriedade e a inerência também diziam respeito a isso. Coisa adere e anda com o dono enquanto ela durar. Enquanto ela durar, porque os direitos das coisas têm a tendência à perpetuidade. Em regra, não se extinguem pelo seu não uso. Tudo bem, pessoal? E por que eu disse que se trata de uma tendência? Porque, de novo, a funcionalização dos direitos e a função social da propriedade. A função social da propriedade vai poder fazer com que haja a perda dessa propriedade pelo não uso. A gente vai ver isso mais para frente. Quais são as exceções a essa tendência à perpetuidade dos direitos reais? Servidão, usufruto, direitos reais em garantia. Tudo bem? A gente tem que tirar da mente, galera, quando a gente for tratar de direitos reais, apesar da propriedade ser um núcleo dos direitos reais e dela derivarem diversos outros direitos reais, propriedade não é o único direito real, tá bom? A gente tem que ter isso bem fixo na mente. Então, servidão, usufruto, direitos reais em garantia são também direitos reais, são direitos reais que não tendem à perpetuidade. Inclusive, para servidão e para usufruto, não pode ser eterno. Tudo bem, gente? Também pelo viés da funcionalidade. A funcionalidade da propriedade vai servir, ou dos direitos reais como um todo, vai servir tanto para a extinção, quanto para o impedimento, aliás, vai servir tanto para a perpetuidade dela, quanto para o impedimento da situação perpétua de alguns direitos reais. Por quê? Porque esses direitos reais aqui colocados, servidão, usufruto, são direitos que, na verdade, de um lado, dizem respeito a essa elasticidade do direito das coisas que a gente falou, que é a capacidade de desmembrar alguns dos aspectos do domínio, mas para o proprietário que desmembra esse aspecto do domínio, a propriedade ganha aquela nota que a gente chama de propriedade limitada. E ela vai ser limitada tanto para o usufrutuário quanto para o não proprietário, por exemplo. Ela vai ser uma propriedade limitada pelos dois lados, em que ninguém vai exercer plenamente nada sobre ela. Esse é um tipo de propriedade que, bem ou mal, atenta em alguns aspectos da função social. Porque quanto mais desmembrado for o domínio, e portanto a submissão à vontade de alguém, mais em economicidade essa propriedade perde. Tudo bem? E a função da propriedade é a função sócio-econômico-ambiental. Tudo bem? Ainda que o aspecto social, o aspecto ambiental sejam aspectos importantes, o aspecto econômico também é importante. Ainda que a nossa opção política, de organização de Estado, de sistema econômico, possa ser qualquer que seja, o fato é que vige um sistema capitalista. E a função econômica é igualmente importante. Tá bom, gente? Quanto mais for desmembrado o domínio, os aspectos do domínio de uma propriedade, mais em economicidade ela vai perder ao longo do tempo. Por isso que o usufruto e a servidão e os direitos reais em garantias não podem ser perpétuos. Tá bom? Outra exceção é a propriedade resolúvel. E a gente vai ver mais pra frente. Bom, dizer então que a propriedade ou os direitos reais não se extinguem pelo seu não uso, quer dizer o que, gente? Que não vai se aplicar a prescrição a eles. Tudo bem? Primeiro, porque não se trata de uma pretensão, já que a gente não precisa de terceira pessoa interposta quando se trata de direitos reais. Certo? Segundo, vocês lembram a diferença entre prescrição e decadência, tá? Né? Prescrição é a extinção da pretensão. Pretensão exige uma relação em que você precisa da atitude de alguém contraposto. Já decadência, direito potestativo com prazo previsto em lei. Aqui a propriedade também, dos direitos reais, além de não prescreverem, o que a gente chama de prescrição extintiva, porque não há uma pretensão, também não decaem. Não há prazo de decadência previsto pelo não uso da propriedade. Tudo bem? Por isso a propriedade é perpétua e seu exercício pode se dar a qualquer momento, tá bom? Agora, tem uma observação aqui, gente, que a gente fala de extinção e pela prescrição e tudo mais, e tem aquele negócio de prescrição aquisitiva, que é o uso capião, certo? Existe uma crítica, por alguma parte da doutrina,
E tem um livro muito bom também, que trata sobre direito à moradia, que faz algum passeio sobre posse, uso capião, direito de propriedade. É um livro que chama Direito à Moradia, do Marcelo Milagres. Ele é mineiro e é da Atlas também, tá bom? Lá fala-se que uso capião, apesar de ser chamada de prescrição, e no caso de prescrição aquisitiva, ela na verdade é equiparada à prescrição. Prescrição ela não é. Quando a gente for ver especificamente o uso capião, a gente vai ver que tem um artigo que fala que a uso capião aplica as regras relativas à prescrição, quanto a impedimento de correr prazo, suspensão de prazo e etc. Por isso diz que é equiparada à prescrição. Mas se é equiparada, prescrição não é. Se prescrição fosse, equiparado não seria. Eu tinha um professor na faculdade que adorava falar isso. Mas é verdade. Algo que é equiparado não é. Se fosse equiparado não seria. Tudo bem, gente? E tem outra. Ela, na verdade, não é uma prescrição mesmo, assim. A uso capião é um modo de aquisição da propriedade originária, que vai acarretar na perda da propriedade por outra pessoa e, consequentemente, na extinção do direito real, tudo bem? Mas não é simplesmente pelo não uso. Existem diversos outros requisitos para que se possa configurar a aquisição originária com uma força conferida ao ordenamento jurídico apta a, inclusive, romper qualquer relação de transferência negocial dessa propriedade. O uso capião é um modo aquisitivo originário da propriedade e não uma prescrição propriamente dita, tá bom? Da propriedade não, de direitos reais, porque não é só sobre a propriedade que a gente consegue usucapir. A gente pode usucapir outros direitos reais também. O direito à moradia é um livro de quem, Marcelo? Marcelo Milagres. Milagres. Bom? Bom, a segunda observação, e essa aí eu coloquei no material, é que o não uso da propriedade, apesar de não implicar na prescrição extintiva do direito, pode implicar na perda da propriedade por outra maneira. Além do uso capião, tem também a sanção da perda da propriedade pela desapropriação, sanção, se a gente não cumprir a função social da propriedade. Se a gente vai estudar mais para frente, mas uma propriedade que está há muito tempo sem cumprir a função social, existem diversas sanções que são gradativas até se chegar na desapropriação sanção, tudo bem? Tem uma notificação para utilização compulsória, IPTI progressivo no tempo, e por último pode-se chegar à hipótese de desapropriação de sanção, tudo bem, gente? Então, por isso que a gente falou que a função social é uma relativização hoje dessa tendência à perpetuidade, tá bom? É uma tendência em face da função social. Função social que vai estar tanto no aspecto dos direitos reais que não podem ser perpétuos, quanto no aspecto da aquisição por uso capião, quanto no aspecto da perda pelo descumprimento da função social. Tá bom, gente? Bom, encerramos as características do direito das coisas. Vamos entrar na classificação dos direitos das coisas, tudo bem? E aqui especificamente dos direitos reais. Essa classificação vai tomar por base a noção da propriedade. Como eu disse, a noção de propriedade é a noção chave para a gente compreender quase todos os outros direitos reais, tudo bem, gente? Por quê? E direitos das coisas, porque posse é o exercício de fato de um dos poderes da propriedade, ou seja, remete ao conceito de propriedade, e quase todos os outros direitos reais que a gente vai ter, em maior ou menor medida, vão dizer respeito a alguns desses aspectos relativos ao domínio, tá bom, gente? Por exemplo, o usufruto vai dizer respeito à fruição, tá bom? Só para dar um exemplo. Bom, nessa classificação que vai tomar por base a propriedade, que é o direito central, quando a gente fala de direitos reais, a gente tem a seguinte classificação. De um lado, o direito de propriedade de uso em ré própria, que é a propriedade como manifestação primária dos direitos reais, e os poderes delas estão colocados no artigo 1128, é o GRUD, né? Gozar, reaver, usar e dispor. A segunda classificação que a gente tem, tomando por base a propriedade, são os direitos reais em coisa alheia, ou ius in ré alheia. E aqui eu abri aspas no Rosenwald Chaves, e eu vou pedir licença para ler, porque nada que eu falar vai ser melhor do que a explicação que eles já deram. Bom, são manifestações facultativas e derivadas dos direitos reais, pois resultam da decomposição de diversos poderes jurídicos contidos na esfera dominial, o GRUD do 1228. Assim, sua existência jamais será exclusiva, eis que na sua vigência convivem com o direito de propriedade. Beleza, pessoal?
Quando a gente tratou da diferença de domínio para propriedade, o domínio são algumas das manifestações externas desse direito de propriedade, e quando a gente falou da elasticidade, a gente bem viu que se pode, então, fazer com que algumas pessoas que não proprietário tenham algumas das manifestações desse domínio, tá bom, gente? Bom, assim, o titular se priva de poderes dominiais, mas não reduz a sua propriedade, que agora passa a ser uma propriedade limitada. Tá bom, gente? Limitada por quê? E ela não é absoluta por quê? Não, ela é absoluta. Para ter absolutividade é poder ser oponível erga omnes. Ela não tem a prova? Ela é limitada porque ela não tem todos os poderes de domínio. Ela não vai ter o gozo, o uso, a disposição e o poder de reaver inteiros sobre o proprietário. Porque vai ter alguém com direito em coisa alheia, que é uma das manifestações desse domínio. A propriedade limitada não se contrapõe à absoluta, ela se contrapõe à plena, que é a propriedade com o domínio pleno. Todos os poderes da propriedade, gozar, reaver, usar, dispor. Tá bom? Por isso que se diz limitada aqui. Essa segunda classificação Direito em ré em coisa própria, né, uso em ré própria, que é propriedade, e direito em coisa alheia, uso em ré alheia. Bom, então desdobra-se o domínio, ou seja, a relação de poder do titular sobre a coisa. E aqui, se a gente observar, há uma certa carga negocial. Tudo bem? A gente, nas características, se preocupou bastante em diferenciar o direito real do direito obrigacional. Mas, quando a gente fala de direito real em coisa alheia, há uma certa característica obrigacional nesse desdobro do domínio. A maioria delas surge de negócios jurídicos e, mesmo quando não, existem algumas obrigações que são colocadas para as pessoas que gozam desse direito em coisa alheia. Por exemplo, as obrigações do usufrutuário, de fazer um inventário daquilo que ele encontrar, de zelar pela manutenção da coisa que ele tiver com o poder, no momento e tudo mais. Então, no artigo 1400, a gente vai tratar melhor quando a gente for falar de usufruto, tá bom, gente? É só para dar um panorama geral aqui para vocês. Bom, como são direitos que limitam a propriedade, a lei não permite tais gravames por prazo indeterminado. Aquele aspecto que a gente acabou de tratar, direito real, é também propriedade, mas não é só propriedade. Por isso, uma tendência à perpetuidade. Nos direitos reais em coisa alheia, nos gravames, não vai se ter essa perpetuidade exatamente pela retirada de alguma função social que esse gravame acaba dando. Ele vai ter alguma função social para quem exerce o gravame, mas a propriedade não ser plena retira algumas características dela que são úteis à sociedade, principalmente no aspecto da economicidade. Tudo bem? E para encerrar esse tópico introdutório só dessa classificação de direitos reais em coisa alheia, eles podem ser divididos em três. Então vai ficar assim: propriedade, coisa própria, direito real e coisa alheia. Esses se subdividem em três: direitos reais de gozo e fruição, usufruto, servidão e habitação; direitos reais de garantia, penhor, hipoteca e eticrese; e direito real à aquisição, que é o direito real do promitente comprador. Tá bom? Aqui eu fiz uma tabela, só para a gente fixar melhor as diferenças que a gente já tratou sobre direitos reais e direitos obrigacionais. Tá bom, gente? Só para recapitular, então, enquanto os direitos reais são absolutos, ou seja, têm eficácia erga omnes, os direitos obrigacionais são relativos, têm eficácia inter partes. Enquanto os direitos reais têm uma relação de titular-objeto mais sujeito passivo, nos direitos obrigacionais, o sujeito passivo é determinado e a relação é entre o subjetivo. Enquanto os direitos reais tendem à permanência, os direitos obrigacionais são temporários. Enquanto nos direitos reais a gente tem o direito de sequela, que é poder reaver de quem quer que a detenha, onde quer que seja, nos direitos obrigacionais não, porque a prestação é dirigida apenas ao patrimônio do devedor, salvo as obrigações com eficácia real. Enquanto os direitos reais têm um rol taxativo, os direitos obrigacionais têm um rol exemplificativo, artigo 425. Enquanto os direitos reais têm como objeto o direito a coisa, ou seja, o use in ré, o exercício de direito imediato, e exige a existência atual da coisa, o direito das obrigações não tem o direito à coisa, mas o direito a uma coius ad rem,
obtido pela atividade do devedor, ou seja, o direito a uma prestação. Enquanto, então, um objeto é a coisa, do outro o objeto é a prestação, e, por fim, nos direitos reais, há a faculdade do abandono. Você pode se livrar de todos os seus deveres enquanto proprietário pelo abandono, diferentemente da obrigação. Tudo bem? A gente estabeleceu um negócio pela nossa autonomia de vontade, eu estou sendo cobrado, falar, não quero mais, não abandono essa dívida. Eu até queria que pudesse ter, principalmente contra bancos, mas não. Bom, terminada essa tabela comparativa, estamos caminhando para o fim do que seria a nossa primeira parte introdutória. Vamos tratar do que são obrigações propter rem, tá bom? Também chamadas de mistas ou ambulatoriais. Aqui, gente, é a nota de maior intersecção entre o direito obrigacional e o direito real. A gente se preocupou até agora em dividir as diferenças básicas do direito real e do direito obrigacional. Essas são diferenças essenciais para a gente conseguir trabalhar com os institutos que a gente vai ver daqui para frente. Mas a obrigação propter rem, ela se encaixa num terreno meio nebuloso entre direito real e direito obrigacional. Por isso, alguns a chamam de obrigação mista. Ela teria aliás, uma natureza mista. Mas antes de entrar nisso, a gente precisa conceituar. Vamos pegar um conceito. A obrigação propter rem é a obrigação que acompanha a coisa onde quer que ela vá, independentemente de quem seja o titular, transmitindo-se juntamente com a transmissão do direito real respectivo. Ou seja, ela se relaciona com o princípio da inerência. Tá bom, gente? Já que a característica da inerência faz a coisa aderir à pessoa e andar com ela para onde quer que ela vá, a obrigação propter rem já leva com essa coisa a se tornar titular de uma coisa sobre a qual penda uma obrigação da própria coisa, ela vai caminhar com o titular e na transferência, como ela acompanha a coisa, o propter rem, a obrigação da própria coisa e não do próprio titular, ela vai acompanhar a coisa, quem quer que seja o titular, tá bom? Conceitinho dos autores que eu indiquei para vocês. Bezerra de Mello é a obrigação que, aderindo a uma coisa, acompanha seu atual titular. É um conceito mais enxuto, mas que diz isso que eu disse, tá bom? E o do Rosenwald, o Chaves, são obrigações impostas ao titular de determinado direito real pelo simples fato de assumir tal condição. Vale dizer, a pessoa do devedor será individualizada única e exclusivamente pela titularidade de um direito real, que é o quê? O nexo causal de toda a relação jurídica de direito real. Tá bom, gente? Exemplos: despesas condominiais, obrigações de condomínio, obrigações ambientais na propriedade, que segundo o STJ e o Código Florestal são obrigações que, além de propter rem, são solidárias. Obrigações tributárias, como IPT e IPVA, deveres entre vizinhos e diversas outras, tá bom? Bom, aí a gente vai entrar na natureza. Não se trata de uma obrigação pessoal, por um lado, mas também não deixa de ser uma obrigação, por outro. Não se trata propriamente de um direito real, porque tem características de obrigação, mas tem notas de direitos reais também. Tá bom, gente? O que eu quero dizer? Que ao mesmo tempo que aderem ao bem, elas apresentam um aspecto econômico. Não há como duvidar que uma obrigação ambiental de recuperar a propriedade tem um aspecto econômico. E é uma prestação, pode ser exigida. Obrigação tributária é a mesma coisa. Então, ao mesmo tempo que elas aderem à coisa, que elas têm a nota da aderência, e, portanto, uma nota típica de direito real, elas têm também um caráter prestacional, por ser obrigações que são, tudo bem? Por isso, alguns classificam ela como obrigação mista, tudo bem? O importante, pessoal, independentemente da classificação em que ela se insere, se ela tem natureza jurídica de direito real, se ela tem natureza jurídica de direito obrigacional, é entender que sobre ela tem esses dois aspectos, a ambulatoriedade e o aspecto econômico, ou seja, uma prestação, tá bom? Se você souber isso, souber explicar isso, você vai conseguir defender tanto a natureza mista, quanto a natureza de direito real, quanto a natureza de direito obrigacional, tá bom? Uma nota legal, e aqui, que também diz respeito a uma aproximação ao direito real,
é a possibilidade de renúncia pelo abandono. A gente acabou de ver que a última característica do direito real, que inclusive a diferencia do direito obrigacional, é a possibilidade de abandono, que dialoga com a obrigatoriedade, com a inerência, tá bom, gente? Se a obrigação propter rei se configura com a simples condição de ser titular, ou seja, ela dialoga com a inerência, com a aderência da propriedade, e se é possível se liberar da propriedade pelo abandono, é possível se liberar da obrigação propter rei também pelo abandono. É o que se chama de renúncia pelo abandono, renúncia liberatória ou abandono, tá bom? Faculdade de se liberar do vínculo, renunciando o direito real em favor do credor, tá bom, gente? Ó, pega então e, satisfaz e tal, renuncia esse direito de propriedade. Nas obrigações comuns a gente viu, não se pode fazer isso. Assim, a gente pode fazer um esqueminha. Tanto podemos que fizemos. Teve uma pausa que um passarinho entrou na sala aqui, calma, brincadeira. Bom, vamos lá. Esquematicamente, como é que a gente pode traçar as principais características da obrigação propter rei? Determinação indireta do sujeito, vai se determinar o sujeito a partir da observância de quem é o titular do objeto, transmissão ao sucessor e possibilidade do abandono liberatório, tá bom? Obis. É possível o negócio jurídico impondo a responsabilidade sobre essas obrigações para a terceira pessoa. Só que, como negócio jurídico que é, vai ter eficácia relativa, tá bom? Então o fisco vai cobrar o IPTU de quem for o dono, e esse cara pode, numa demanda ressarcitória, ou nem precisa de uma demanda, simples negócio jurídico, cobrar de quem está estabulado no contrato, tá bom? Certo? Vamos lá então para a última coisa a respeito de introdução do direito das coisas. É um tópico, gente, que é mais relativo a condomínio. Mas aqui eu vou dizer, eu segui o mesmo parâmetro de enumeração na parte introdutória do Marco Aurélio Bezerra de Mello. Tudo bem, gente? Que entende patrimônio de afetação com um aspecto social tão relevante hoje em dia que, pelo menos na parte introdutória, deveria ser pincelado. Tudo bem? Porque diz respeito também à destinação de direito real, meio que abstratamente considerado ali, e dialoga muito com função social. Então vamos falar o que é isso. Patrimônio de afetação, como o próprio nome já poderia induzir, o que é afetar algo? É dar a esse algo uma destinação específica. Tá bom? A gente vê muito isso em direito administrativo, a afetação de determinado bem em interesse público e tudo mais. Então, patrimônio de afetação é um patrimônio destinado a uma finalidade específica, afetada a realização de determinado fim, sendo inalienável e impenhorável, ser inalienável também é impenhorável, enquanto durar a obrigação a qual se destina. Dialoga, portanto, o quê? Com a funcionalidade. É um aspecto inegável de funcionalidade quando a gente destina determinado bem ao cumprimento de determinada função. Tá bom? São bens que se mantêm temporariamente apartados do patrimônio do eventual devedor, portanto não podem ser alcançados pelo devedor. Tá bom, gente? Como essa é uma característica muito forte, a princípio ela depende de lei para que possa existir. Eu não posso, num negócio jurídico, opor para todo mundo um patrimônio que não vai ser alcançado. Com eficácia erga omnes, isso. Né, gente? É meio... Eu construí minha mansão, que eu estou juntando dinheiro, que faz não sei quanto tempo, e todo o material que eu comprei está afetado a essa construção. Se você for meu credor, eu tenho o sonho da casa própria. Não é assim. A lei precisa dar essa possibilidade. E a lei, de fato, dá essa possibilidade excepcional para casos em que a função social revestida por trás dessa afetação seja considerada muito importante. Assim que foi regulamentado em 2001 e 2004 na Lei de Incorporações Imobiliárias, que é de 64, para a proteção dos adquirentes das unidades autônomas. Porque o que poderia acontecer?
A gente compra um imóvel na planta, que está sendo construído, portanto, e de repente, essa construtora, essa empreiteira, tem contra ela um processo de concorrência de credores. Não precisa ser necessariamente uma falência. Vamos supor uma falência. E todos os bens que estão afetados na construção eram absorvidos nessa execução. E os adquirentes das unidades autônomas ficavam a ver navios, entravam eventualmente ali na fila de crédito pirografado, tá bom? O que se acrescentou, o que se regulamentou nessa lei de corporações imobiliárias? Que o patrimônio destinado à construção, ou seja, à incorporação imobiliária, poderia ser afetado a esse bem, ficando então livre de eventuais credores. Tudo bem, gente? Essa foi uma possibilidade dada pela lei. Aquilo que for usado para a incorporação imobiliária, e aqui o ponto de crítica da lei, pelo critério facultativo do empreendedor, poderá ser tomado como patrimônio de afetação. Patrimônio destinado apenas e tão somente a essa finalidade, tudo bem? E óbvio que isso aí vai ser averbado e vai ter uma punibilidade erga omnes, tá bom, gente? A nota crítica é que a lei estabeleceu isso como uma facultatividade, tudo bem? Se você for comprar na planta, fique esperto se tem ali o patrimônio de afetação. O outro exemplo, um exemplo do processo civil, como não poderia deixar de ser, para vocês não ficarem com saudades das aulas do processo, é o do 533, que quando vai tratar da indenização do alimento civil, né, alimento indenizatório, que é os alimentos de direito de família e os alimentos civis, né? Ele vai tratar dos alimentos civis por indenização, ele prevê a possibilidade de, em vez de o credor ficar pagando uma parcela mensal, ele constituir um capital que vai ficar depositado em uma conta e desse capital se gerar frutos que vão ser destinados à aplicação da sentença que determinou a parcela lá. Tudo bem, gente? Você deve não sei quanto de alimentos, um salário mínimo. Você constitui um capital X que vai gerar juros, numa poupança, em alguma aplicação financeira que seja, juros esses que são frutos civis, e desses frutos civis você vai pagar a prestação alimentícia. Então, esse patrimônio que está depositado naquela conta, como constituição de renda para os alimentos, é um patrimônio de afetação. E a própria lei de processual civil, no artigo 553, parágrafo 1º, usa desse termo patrimônio de afetação. Tá bom, pessoal? Com isso, a gente encerra a introdução ao direito das coisas e vamos passar a tratar da posse. Tá bom, gente? A posse é o primeiro artigo, é o primeiro título do livro 3 da parte especial. Eu falei que ia ter. Bom, assim, bom, mas tá lá o material. Assim vocês prestam atenção em mim e ficam olhando também. Eu não gosto quando era aluno dessa história de slide. Se vocês gostam, eu faço. Conceito de posse. Bom, a gente viu que de conceito de direito das coisas tinha polêmica e tudo mais, né? E posse não é diferente. Também tem polêmica no conceito. E o conceito de posse vai depender da teoria a respeito da posse que se adote. Não obstante isso, e para a gente não deixar esse tópico conceito vazio, existe um conceito legal de posse. Não diretamente, mas o artigo 1196 positiva o conceito de possuidor. Qual que é o conceito de possuidor do 1196 do Código Civil? Considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Se o possuidor é quem detém isso, posse é o exercício de fato, pleno ou não, de alguns poderes da propriedade. Tá bom, gente? A gente vai entrar agora no estudo das teorias a respeito da posse. E a partir desse estudo, a gente vai conseguir identificar a qual teoria se filia o nosso Código Civil, tá bom? Vamos lá, então. Primeira teoria é a teoria subjetiva do Savigny. Ele é alemão, o nome dele eu não vou me arriscar a dizer aqui, mas eu explico para vocês. Século XIX,
ele desenvolveu seu estudo a partir dos estudos romanos sobre posse. Tá bom, gente? As fontes dele se baseiam no direito romano. Assim, esquematicamente, como vocês já devem ter cansado de ouvir, para o Savigny, a posse necessita da reunião de dois elementos. Um elemento objetivo e um elemento anímico. O elemento objetivo é o corpus, ou seja, o poder físico sobre a materialidade da coisa, a apreensão física sobre a coisa. E o animus domini, ou seja, o ânimo ou intenção de dono. A gente pode traduzir na fórmula de a intenção de ter a coisa para si. Tudo bem, gente? É um elemento psíquico, subjetivo, uma análise da intenção dessa pessoa ser dona ou não, tá bom? O Bezerra de Mello coloca como um terceiro requisito subjetivo possível de se identificar na teoria do Savigny a affectio tenendi, que é a exteriorização do comportamento da intenção de ter a coisa para si, tudo bem? Então, necessitaríamos da apreensão física do corpus, da intenção de dono e de agir com a intenção de dono, tá bom? Assim, havendo apenas o corpus, sem o elemento subjetivo da intenção, configuraria-se a detenção do Savigny, ou a posse natural, como ele chama. Natural porque é contraposta à posse propriamente dita, que daria direito aos interditos, tudo bem? Importante, então, a gente observar isso, tá bom, gente? Porque dependendo da teoria da posse que a gente adote, a detenção vai ser diferente. Para o Savigny, como posse necessita desses dois elementos, havendo o corpus sem o ânimos, teríamos uma mera detenção, tá bom? Alguma dúvida nesse sentido? Podemos prosseguir? Tá. Objetiva, teoria objetiva da posse, de Yering. O nome completo, de novo, não vou arriscar a dizer, tá bom? A teoria do Yering foi uma teoria desenvolvida para contrapor-se à teoria subjetiva do Savigny. Tudo bem? Para ele, a posse seria uma exteriorização de um ou alguns poderes íncitos à propriedade. Para Yering, então, a posse é tanto um direito real como um poder de fato, podendo ser tanto exercida pelo proprietário como por outra pessoa. Vamos, de novo, fazer os nossos esquemões que facilitam o processo mnemônico. Para que, então, haja posse, para Yering, são necessários corpus, affectio tenendi e ausência de impedimento legal à configuração da posse. Corpus, então, é o elemento objetivo. O que seria a affectio tenendi? A affectio tenendi é o procedimento externo de comportar-se como dono da coisa. Notem, não é um ânimo, não é um elemento subjetivo, é uma análise objetiva. Essa pessoa procede ou não procede como procederia o dono. Tudo bem? É uma análise não da intenção do sujeito, mas do procedimento do sujeito, ou seja, dos atos materiais exteriores e, portanto, objetivos dessa pessoa em relação à coisa a qual ele possui. Tudo bem, pessoal? Não há uma análise de intenção. Pouco importa se a intenção dele é ser dono ou é ser possuidor. O que importa é o procedimento que essa pessoa adota em relação ao bem que ela está no corpus. Tudo bem, gente? Uma frase aqui que pode resumir bem é o agir como normalmente o proprietário faz. E a outra é o outro requisito, a ausência de impedimento legal à configuração da posse. Porque há hipótese em que, mesmo havendo a affectio tenendi e o corpus, haverá um impedimento legal à configuração da posse. Havendo esse impedimento legal à configuração da posse, é que, para a teoria objetiva, se configurará a detenção. Tudo bem, gente? Para subjetiva, que faz a análise da intenção, havendo o corpus sem a intenção, detenção. Aqui não. Aqui não se analisa a intenção. E como não se analisa a intenção, a detenção vai ser apenas um impedimento legal. Vai ocorrer apenas quando houver um impedimento legal. Tudo bem? Porque a análise é objetiva. Por isso o nome teoria objetiva. Tá bom? Então,
aqui na teoria objetiva, a gente precisa observar que, apesar de ela falar que é necessário o corpus e o ânimos, é possível que se tenha a posse tanto sem o ânimos quanto sem o corpus. Qual que é uma possibilidade de se ter a posse sem o ânimos? Sem o ânimos não, eu botei ânimos aqui, mas eu fui infeliz. Vamos riscar e botar affectio tenendi, porque ânimos diz respeito à intenção. Então é tanto possível a posse sem o comportamento externo de como o dono se comportaria, quanto sem o corpus. Um exemplo de quem tem a posse sem ter o comportamento que o proprietário teria é o locatário. Tudo bem? O locatário inegavelmente exerce a posse, mas ele não age como dono. Ele nem quer agir como dono. Ele não vai fazer uma benfeitoria útil na parada, tal, entendeu? Ele vai querer ser ressarcido das necessárias. Ele não age como dono, ele age como possuidor. E também é possível ter a posse sem ter o corpus. Por exemplo, o caçador na floresta, exemplo antigo, né? O caçador na floresta bota uma armadilha. O fato dele não ter a apreensão física imediata daquilo, não significa que ele não está sob a posse. Tudo bem? Porque a destinação econômica ainda faz parte da intenção dele sobre a coisa. E é por isso que, mesmo havendo corpus, tanto na teoria subjetiva do Hegel, teoria subjetiva do Savigny, quanto na teoria objetiva do Hegel, o que se entende como conteúdo desse corpus não é exatamente igual. Enquanto para a teoria subjetiva o corpus é uma relação de apreensão física da coisa, para a teoria objetiva não. Na teoria objetiva, a análise que deve recair sobre o corpus é a análise de destinação econômica da coisa, tudo bem? Ou seja, a submissão ao interesse econômico do possuidor. O fato do caçador ter deixado a armadilha presa no meio da floresta, ter voltado para casa e depois de verificar o que aconteceu, não significa que ele não tem mais interesse econômico sobre essa coisa. Então, a mera não apreensão física momentânea do objeto não vai retirar o corpus, tudo bem, pessoal? A gente percebe aqui, então, na teoria do Yering, alguma nota a mais de funcionalização do que é na teoria subjetiva do Savigny. Tudo bem, gente? Bom, assim a gente observa que a posse pode ser exercida por quem é o proprietário ou por quem não é proprietário. Tudo bem? Mas, apesar disso, o Yering reconhece que para ele a posse, para a teoria dele a posse, é uma manifestação, uma exteriorização da propriedade, tudo bem? A posse serve para que se possa permitir uma defesa ou uma proteção da propriedade, porque de mais a mais, a propriedade sem a posse seria inútil, tudo bem? A posse sem a propriedade não é inútil, mas a propriedade sem a posse seria inútil. Então, se nessa questão do corpus para o Yering, então se eu alugo uma casa, não estou lá exercendo corpus, mas eu não deixo de exercer. Tá bom, belo exemplo. Como eu falei da possibilidade do locador sem ter affectio tenendi, do locatário, aliás, sem ter affectio tenendi, aquele que aluga, né? Aquele que está ali, bem, o inquilino. Ter a possibilidade da posse sem ter a apreensão física, aliás, sem ter o ânimo de dono, né, ou sem agir como dono, na verdade, porque não seria o ânimo, aquele que aluga por outro turno não vai ter a apreensão física da coisa, mas inegavelmente vai ter uma destinação econômica daquilo. E, portanto, continuará sendo possuidor. Belo exemplo, é melhor do que o exemplo da floresta, inclusive. Bom, continuando. A posse seria uma esterilização da propriedade. A posse seria protegida em função da proteção à propriedade, já que propriedade sem posse é propriedade inútil. Tudo bem, gente? Apesar disso, ou como consequência inafastável disso, você é obrigado a reconhecer a proteção do possuidor que não é proprietário também. Tudo bem? Apesar dela ter sido originalmente pensada para se proteger a propriedade, quem é só possuidor acaba tendo por extensão também a proteção apenas à posse. Tá bom, gente? Assim, apesar de criada, pensada como uma esterilização da propriedade, ela adquire, até certo ponto, uma independência com relação à propriedade, tá bom? Já que o possuidor, que não é proprietário, pode exercer uma defesa possessória, independentemente dessa qualidade de proprietário. Porém, contudo, entretanto, todavia,
No embate entre possuidor e proprietário, o proprietário vai sempre levar vantagem, tá bom? Para ele. Aquele que tem o ius possessionis, ou seja, o direito à posse, vai ganhar vai perder, aliás, em relação àquele que tem o ius possidente, ou seja, o direito a ter posse. O proprietário tem direito a ter posse, enquanto o possuidor tem só o direito à posse. E como a posse, para a teoria do Jäger, é pensada como uma esterilização da propriedade e como uma forma de se proteger a propriedade e sem posse seria inútil, o ius possidente, ou seja, o direito a ter posse, que deriva-se do direito da propriedade, é mais forte e no embate ganha o direito à posse, que é o direito do possuidor, o ius possessionis. Tudo bem, gente? Agora, o Bezerra de Mello, de novo, faz uma observação bastante pertinente aqui. Para Jäger, a questão de saber se o possuidor vai ter proteção possessória contra o proprietário ou não, é uma questão que cabe ao legislador decidir. Tá bom, pessoal? No nosso ordenamento, decidiu-se que numa disputa possessória, a qualidade de proprietário não vai interferir. É vedado a defesa petitória em juízo possessório, tá bom? Se a gente está numa defesa possessória, mesmo que você seja proprietário, se eu estiver exercendo uma posse boa, a melhor posse, eu vou ter a proteção possessória, vou ganhar a possessória. Tudo bem? Isso aqui está no 1210 e no 557 do CPC. Puta, agora vai colar, não, já era. Então, a gente adota qual teoria? Subjetiva ou objetiva? Objetiva. Pela análise do artigo 1196, a posse é um exercício, um dos poderes da propriedade. A gente vê que ela é uma esterilização. Quê? Tá, mais ou menos. Tá bom. Bom, exceção em que não se usa a posse, analisado sob viés da teoria objetiva, em que se analisa a posse, analisada sob viés da teoria subjetiva no nosso ordenamento. É a posse apta a gerar a aquisição de direitos reais pela uso capião. Tudo bem? Posse ad uso capione, ou seja, posse para uso capião, que traz o elemento da vontade de possuir a coisa como própria. Ânimo sibi habendi, ou res sibi habendi, tá bom? A gente vai estudar isso quando a gente for ver, uso capião, mas exige-se a intenção de dono na posse apta à aquisição de algum direito real pela uso capião, tá bom, pessoal? É o que a doutrina majoritária diz. Bom, eu ia falar de uma parada aqui, mas eu vou deixar para falar quando a gente for falar de ações possessórias. Teoria social ou sociológica da posse. São, na verdade, teorias sociológicas ou teorias sociais. Não significa em uma única pessoa o que seria uma teoria social da posse. Apesar de se buscar em um autor as ideias principais fundantes dela. Esse autor é francês e eu não sei pronunciar o nome dele. Se escreve Sailles, S-A-I-L-L-E-L-L-E-S. Bom, vamos falar então o que seria essa teoria sociológica da posse. Na verdade, ela é uma nova maneira de se enxergar a posse através da funcionalização da posse, tudo bem? A pedra de toque da teoria sociológica é a função social da posse. A partir do enfoque da função social da posse, identifica-se uma crise em tomar como absoluto, ou de uma forma hermética, a posse, tal como definida no artigo 1196 do Código Civil. Tudo bem, pessoal? Uma situação ali que é colocada de uma forma razoavelmente distante, né? O possuidor vai ser aquele que exercer um dos poderes da propriedade. Tudo bem? Aqui, a teoria social de posse identifica essa crise porque, de acordo com a função social, o que vai se considerar como posse ou não vai variar
de acordo com a condição fática existente no domínio daquele bem ou não. Tudo bem, pessoal? Diferentes situações podem gerar diferentes adimplementos a determinada funcionalidade que se busca em determinado bem ou não. Tudo bem? A gente tem alguns exemplos no nosso ordenamento de um prestígio, sim, à função social da posse, por exemplo, a posse pelo trabalho, a posse para o labore, a posse, moradia, tudo bem, gente? Que são requisitos que, inclusive, prestigiam a posse porque diminuem o prazo para as usucapiões especiais, tá bom? A gente vai ver isso. Mas percebe-se que diferentes situações que dão diferentes funções, geram diferentes prazos para diferentes usucapiões. Reconhece situações diferentes de posse. Bom, assim, seria necessária uma filtragem constitucional nesse artigo 1196, tá bom? O Bezerra de Mello explica isso de uma forma bastante sistemática, né? E aqui eu tentei fazer uma linha de raciocínio para a gente seguir, para entender do que se trata. Como a funcionalidade é a pedra de toque do direito atualmente, pela força normativa da Constituição, pela eleição dos bens, dos objetivos da Constituição, no embate entre posse com função social e propriedade esvaziada de função social, a posse com função social deve prevalecer. Segunda premissa, a posse tem valoração econômica e social própria, não devendo mais ser vista apenas como mera exteriorização da propriedade, como propugna a teoria objetiva. Então, de um aspecto secundário, a posse alcança o patamar principal. Tudo bem? Ela não serve mais à propriedade, ela serve independente da propriedade. A propriedade é possível de existir apenas no plano abstrato, sem o exercício da posse. Já a posse não. A posse só existe concretamente, porque ela é, bem ou mal, um exercício de fato de alguma situação. Tudo bem, gente? Isso denota, pelo menos de um ponto de partida, uma maior funcionalidade que adere à posse do que à propriedade, tudo bem? Se eu só for proprietário, não for possuidor, não exercer nenhum dos direitos, ou não outorgar para ninguém nenhum dos direitos sobre essa propriedade, ela vai ser completamente despida de qualquer funcionalidade. No plano abstrato, é muito mais fácil se pensar, portanto, numa propriedade que não tem a função social do que numa posse, porque a propriedade pode ser apenas abstrata, a posse sempre concreta. Isso desemboca na funcionalização dos institutos, tá bom, gente? Bom, como eu disse, essa teoria é derivada da visão de Sayles, que defendia que o corpus deveria ser entendido não como contato físico com a coisa, do mesmo jeito que a teoria objetiva, mas sim a possibilidade de o possuidor explorar e se apropriar economicamente da coisa colocada à sua disposição, sendo essa a sua legítima pretensão, tudo bem? Então não é apenas uma submissão ao interesse econômico, como a teoria do Ehring propõe, mas uma efetiva possibilidade e uma efetiva exploração desse interesse econômico da propriedade, tudo bem? Não basta a submissão, a potencialidade da economicidade desse bem sujeita à vontade do autor para que ele tenha o corpus, e sim uma potencialidade de uma utilização econômica, tá bom? De fato. Bom, sendo assim, como eu expliquei mais para frente, o conceito decorreria de variáveis segundo a natureza, forma de utilização e usos do país em determinada época, tá bom, gente? Hoje a gente pode questionar, por exemplo, como nós falamos um tempo atrás, se manter uma propriedade no centro da cidade de São Paulo, que é uma cidade que detém uma demanda habitacional tão grande quanto tem hoje, e que não ostenta um meio de transporte público tão fácil assim, para quem é da periferia chegar no centro, que é onde a maioria das pessoas trabalha, se utilizasse um terreno de 1.000 metros quadrados para fins de exploração econômica, especulação imobiliária, de estacionamento, é destinar a função social ou não. Existe uma submissão ao interesse econômico daquele que detém o corpus. Mas essa potencialidade econômica diz respeito com as variáveis que a gente encontra no país hoje em dia,
um método como a posse deveria ser usada para atingir os objetivos da Constituição Federal, por exemplo, a solidariedade, uma justiça distributiva de acesso à terra, de acesso à moradia, que não é só um teto, de acesso à cidade, de direito à cidade. É nesse ponto que a gente tem que entender a teoria sociológica da posse, tá bom, gente? Na década de 40, o estacionamento de função social, inegável. Hoje eu já não sei, tá bom? Pois é. Bom, essa eu escrevi aqui, é uma noção adequada, essa noção do Saelenes, a teoria de posse no Brasil, a partir de uma análise da realidade econômica do país, direito à moradia, a CUEM, por exemplo, né, concessão de uso especial para fim de moradia, a função social da propriedade, a função social como requisito facilitador do uso capião, urbana e rural. Observação importante. Alguém já comentou aqui com vocês a respeito de algum enunciado de jornada de direito civil? São enunciados promovidos aí pelo STJ, e eles promovem a reunião de diversos doutrinadores a fim de tentar, com alguns enunciados, chegar em consensos doutrinários, assumindo, portanto, a natureza de doutrina majoritária. Algumas pessoas criticam se isso teria a natureza de doutrina majoritária ou não, pelo modo como é dado o quórum, no momento da votação, etc. Enfim, está lá, serve como reforço argumentativo. Enunciado 492 da quinta jornada vai dizer que a posse constitui direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais. Inegável aqui uma adoção de funcionalização à posse, portanto, um viés de teoria social. Tá bom? Tem alguma dúvida a esse respeito, pessoal? Podemos seguir? Natureza jurídica da posse. De novo, divergência. Não aguenta mais divergência, né? Bom, vamos lá. Qual que é a divergência nesse tópico? Se a posse é um fato ou se ela é um direito. E se sendo um direito, que direito? Direito pessoal, direito real, direito sui generis. Vamos lá então? Vamos começar analisando a teoria sobre a natureza jurídica da posse, que diz que ela é fato. Aqui existem muitas teorias que vai partir de Hélio, vão partir de Savigny. Eu tomei aqui como método a gente analisar dentro da realidade normativa brasileira se o direito à posse tem a natureza jurídica de fato ou de direito real. Tudo bem, gente? Uma análise a partir da doutrina brasileira, a partir da dogmática brasileira. Bom, a primeira diz que seria fato. Fato por quê? Vai partir da a primeira premissa para se dizer que é fato é que direito real não é. E por que não é? Porque adota-se o rol taxativo do 1225. Bem, aquela história do Nelson Rosenwald, do Bezerra de Mello, é doutrina minoritária, pessoal. A doutrina majoritária entende, aliás, até eles entendem que o rol é taxativo. Eles tentam, na verdade, ampliar, modular ampliativamente os efeitos. Mas ninguém contesta que o rol é taxativo. Sendo taxativo e a posse não estando entre esse rol, não seria a posse um direito real. Tudo bem? Pelo conceito de posse, o conceito de possuidor, que é o exercício de fato sobre um dos poderes da propriedade, a posse seria fato. Tudo bem? Que fato? O fato do exercício tá bom? E o fato dela ser regulada pelo direito não retira a qualidade de fato. Tudo bem, pessoal? Existem fatos regulados pelo direito. A morte é um fato regulado pelo direito. Dar-se proteção ao fato não retira a natureza jurídica de fato. Tá bom, pessoal? É isso. A teoria que a gente fala que é fato, é isso. Uma segunda teoria diz que a posse é um direito sui generis. Ela não apresenta as características do direito real, como a publicidade, por exemplo. Não podemos se encaixar nesse direito como direito real. Por outro lado, apresentaria características peculiares,
como proteção possessória, por exemplo, que tem notas bastante semelhantes com a proteção do direito real. Por isso, ela não se encaixaria especificamente como direito real, mas não seria propriamente também um direito obrigacional. Porque do mesmo jeito que a relação de direito real vai ter como nexo causal a titularidade, a relação de um direito que tenha como a posse como objeto vai nascer pelo fato da pessoa exercer de fato os poderes da propriedade, a não ser que tenha um impedimento que torne ela a detenção. Então ela guarda notas parecidas com o direito real, mas não tem outras notas que são essenciais para que se configure um direito real como tal. Portanto, ela se encaixaria com o direito sui generis. E a terceira corrente diz que seria a posse um direito real, pois ela encontra as características essenciais do direito real, tal como objeto, coisa e não prestação, sujeito passivo universal, o modo de exercício desse direito ser imediato, e etc. Ademais, para essa teoria, que adota a natureza de posse como direito real, o fato dele não estar no 1225 não seria óbvio, porque existem, de fato, outros direitos reais que não estão lá, como o direito à retenção e o pacto de retrorenda, por exemplo. Tudo bem, gente? Seria suficiente que os pressupostos coincidissem. Aquela mesma coisa que a gente falou lá atrás. Alguma dúvida a esse respeito, gente? Apesar de ter uma controvérsia, as posições são bem claras, né? E, de novo, se cair no concurso, é pouco provável que caia numa prova de primeira fase. Toda vez que se perguntar alguma coisa que tiver mais de uma posição, a gente explica essas posições. Por isso que eu não venho aqui e falo o que eu acho. Falar posse, para mim é direito sui generis, eu vou tratar como tal. A gente tem que entender e tem que falar quando a gente for perguntado acerca de uma coisa que tem mais de uma posição e que não é tão raro assim, tá bom? Bom, função social. A gente falou ali bastante de função social já, né? Vamos delimitar um pouquinho melhor o que seria a função social da posse. A gente já viu que a funcionalização é um aspecto de constitucionalização do direito, que ela é inafastável de qualquer aspecto do direito. Direito civil tem função, direito comercial tem função, existe inclusive função social da empresa, por exemplo, né, gente? Por isso que a gente defende, e existe também o princípio, por exemplo, do não confisco tributário. Você não pode inviabilizar atividades empresariais e tudo mais. A empresa tem a função social, ela gera emprego, etc. Gera fonte de receita para o Estado, recolhendo tributo. Por isso que o Estado não pode ser leonino. Você cobrar um tributo da empresa a ponto de fazer ela fechar as portas é atentar contra a função social. A família tem função social, né? A família eudemoniza, vocês vão ver a função de fazer com que as pessoas inseridas no seio da família consigam explorar ao máximo, desenvolver ao máximo a sua potencialidade enquanto ser humano. Tudo tem função. E essa função é buscada onde? Na eleição dos bens jurídicos fundamentais e o modo de exercício para esses bens jurídicos fundamentais, que é a Constituição. Tá bom? É o legítimo exercício da soberania popular. Bom, assim, como a gente já viu, as visões subjetiva e objetiva da posse não são mais suficientes para regular todas as situações que a gente encontra no nosso ordenamento jurídico e deve ganhar relevo à função social na análise disso aí. Tudo bem, gente? Bom, aqui eu tirei um parênteses do Rosenwald, né, que basicamente vai dizer que a posse deve ser considerada como um fenômeno de relevantíssima densidade social. Como a gente falou, quando a gente analisou a teoria sociológica da posse, a posse não vai mais ter um conceito estanque, ela vai depender da função social, que por sua vez vai depender tanto do local, quanto da cultura, quanto do desenvolvimento, quanto da eleição política dos bens para aquela sociedade com maior relevância ou não. E como a gente já bem falou, o Brasil não é um país de pessoas abastadas, e muito menos de pessoas com muita informação. Vocês sabem o trabalho que dá para se registrar uma propriedade, gente? Experimenta morrer alguém na sua família para você saber quanto trabalho dá regularizar a transmissão de um bem imóvel.
O quanto de imposto não se cobra para regularizar um bem imóvel. Taxas cartorais. Certo, gente? O acesso à terra, à propriedade imobiliária no país é um acesso bastante restrito. Mesmo quem tem essa propriedade imobiliária não formaliza ela. Porque a própria formalização, o próprio sistema de titularidades é um sistema excludente no país. Por isso que a posse ganha essa densidade social. O Brasil é um país de possuidores. Propriedade é coisa de rico. Tudo bem, pessoal? E é nesse aspecto que a gente deve, então, ter sempre em mente a função social da posse, que serve como tutela de direitos fundamentais. Daquilo que eu falei lá, dos bens eleitos pela Constituição. E aí, aqui eu trouxe alguns exemplos do que pode ser apontado como direito externo da Constituição a dar função social para a posse. Por exemplo, a posse que se preste à moradia. Moradia que, como eu disse, vai além do teto, abrangendo todos os aspectos do resguardo dos atributos da pessoa humana, tudo bem? Quem quiser se aprofundar mais nesse tema, o Marcelo Milagres, aquele livro lá que eu recomendei, tá bom? Outro aspecto, dignidade da pessoa humana, que, como a gente tratou ali na aula de processo civil, pode ser tratado não como um super trunfo, mas delimitado, né? Integridade psicofísica, possibilidade de solidariedade, etc. Que eles têm no primeiro material que eu disponibilizei de processo civil, quando eu falo do princípio da dignidade humana, uma dissecação da Maria Celina Godoy de Moraes. Direito ao trabalho, a posse de trabalho. Você exerce uma posse que não é para moradia, mas é para o trabalho. Isso é mais comum, por exemplo, em posse de propriedade rural. Os conflitos agrários que a gente tem, regularização fundiária, exerce-se uma posse de trabalho. Tudo bem, gente? O trabalho como aspecto de dignidade da pessoa humana, porque gerar autonomia para essa pessoa, inegavelmente, dá uma função social à posse exercida com fins de trabalho, né? E por último, aqui eu já disse quando eu fiz aquela explanação um pouco mais efusiva da função social no centro, a solidariedade e a redução da desigualdade social, né, gente? A posse como situação de fato, que proporciona maior acesso à terra e a bens às pessoas, inegavelmente é um aspecto de justiça distributiva, né? E veja, essa justiça distributiva é o objetivo da República, está no artigo 3º, a sociedade livre, justa e solidária, e depois no inciso 3º, uma sociedade com redução das desigualdades sociais, que tende a acabar com a pobreza e tudo mais, certo, gente? Ora, uma sociedade que não veja na posse uma forma de justiça distributiva, uma forma de reduzir as desigualdades sociais, relegando essas pessoas à informalidade e a um lado não regulado pelo direito, tudo bem? Portanto, não protegido, não se pode considerar uma sociedade efetivamente solidária, né, gente? A gente não pode mais ter aquele conceito antigo de que a liberdade e a solidariedade são potenciais. O meu direito à propriedade é o direito que a autonomia e que a liberdade em abstrato dá, para se eu tiver dinheiro, eu conseguir ser proprietário. Essa é uma visão já bastante ultrapassada de conceito de liberdade. Por outro lado, a solidariedade, vista como apenas ações altruísticas e de caridade, também é um conceito ultrapassado de solidariedade. Um dos melhores conceitos que a gente busca de solidariedade não é nem quando a gente faz o estudo de direito civil, tá? Quando a gente estuda direito previdenciário, né, pessoal? A gente vê o princípio da solidariedade, a solidariedade intergeracional, os de agora contribuindo os que nem nasceram ainda. Certo, pessoal? É esse aspecto de solidariedade que a gente tem que transferir para toda a sociedade aqui, e que é o objetivo da República, né, gente? Bom, como eu disse, então, os aspectos da função social transcendem, os aspectos da função social da posse transcendem os aspectos da função social da propriedade, porque a propriedade é possível abstratamente e a posse é sempre concreta. Tudo bem, gente? E aqui, né, transcende aspectos puramente econômicos, óbvio, né?
Bom, para encerrar com a frase de efeito, então. A posse com função social é aquela que busca desenvolver os atributos / potencialidades do possuidor para que ele e sua família tenham um suporte para uma vida digna, que vai além do mínimo para a subsistência. Tá bom? Objeto da posse. Antes da gente... Vai ser o último tópico que a gente vai tratar hoje. Qual que é o objeto da posse? E a discussão nesse tema, gente, é saber se a posse é exercível apenas sobre bens corpóreos ou se ela também é possível de ser exercida sobre bens incorpóreos, sobre direitos. Tudo bem, gente? Bom, a doutrina majoritária entende que ela só é possível sobre bens corpóreos, já que só é possível posse quando a gente materializa, exterioriza o poder de fato sobre alguma coisa. Não haveria, assim, posse de direito obrigacional ou de direito da personalidade. Tá bom, gente? Quem ingressa na posse a partir de uma relação jurídica, de um locatário, um usufruto, por exemplo, não estará na posse de um direito obrigacional, mas da coisa em si. A posse é sobre a coisa. A origem ser obrigacional ou não são outros 500. Tá bom, gente? Bom, Bezerra de Mello aponta que no Código de 16, o artigo 493, inciso 1º, e o artigo 490 se referiam ao termo direito possuído. E isso gerava uma possibilidade maior de se defender a posse sobre direitos. Ele faz uma referência no livro, aqui eu também não pus o material, que o Rui Barbosa chegou inclusive a defender posse de direitos. Numa dada ocasião que ele defendeu aí os estudantes de uma certa faculdade, que eu não me lembro agora direito, politécnica de algum lugar. Tudo bem, gente? Mas que o Código Civil atual não reproduziu essa expressão. E que, para além disso, nem seria necessário dizer que existe a posse sobre direitos pessoais, porque já existem outros meios que não a proteção possessória eficazes na tutela de direitos líquidos e certos, que seria o mandado de segurança, por exemplo. Tá bom, pessoal? Já o Chaves e o Rosenwald defendem a possibilidade sobre bens incorpóreos. O raciocínio é o seguinte, e aqui eu montei de novo com flechas, porque fica mais fácil da gente entender a ideia. Bom, vamos lá. O Código Civil adota a teoria objetiva de Hegel. Essa teoria não exige a apreensão para que se tenha o corpus, mas sim o comportamento do possuidor submetendo bem ao seu interesse econômico. Assim, o que importa não é o aspecto corpóreo, mas o elemento externo e objetivamente perceptível da destinação econômica imprimida ao bem, que é possível de se verificar em direitos obrigacionais também. Tá bom? Nesse tema, inclusive, sempre que se fala sobre a possibilidade ou não da posse sobre bens incorpóreos, se relembra da súmula 193 da STJ. Pelo número dá para ver que é bem antiga, né? O que essa súmula falava? Ela permitia a uso capião, portanto a posse, já que a posse é um requisito para se uso capítulo, da linha telefônica. Naquela época a linha telefônica custava muito caro. Tinha gente que vivia de renda de aluguel de linha telefônica. E teve gente que se matou quando teve a abertura do mercado aqui, a linha telefônica passou a ter preço de pinga. Assim, se é possível o uso capião de um bem corpóreo, o pressuposto para o uso capião é a posse, é possível a posse de bens incorpóreos. Outra questão interessante do STJ nesse tema é a súmula 228. Você aplicaria esse conceito sobre direitos então autorais dessa teoria? Vou falar isso agora. Direitos autorais, o colega perguntou. E quando a gente fala de direitos autorais, a gente sempre se remete à súmula 228 da STJ, que não permite interdito possessório, ou seja, as ações possessórias, portanto, processão possessória, aos direitos autorais. Só que note que isso não quer dizer que não seja possível a posse sobre os direitos autorais. A proteção possessória é uma coisa, a posse é outra. Ou seja, os bens incorpóreos podem ter posse, ainda que não tenham a proteção possessória dos interditos possessórios. Tudo bem, gente? Isso porque a lei dos direitos autorais
prevê uma outra espécie de proteção para esses direitos, né? Esses bens não sendo incorpóreos, não haveria sobre eles, é um raciocínio feito, se você for analisar os julgados que deram origem a essa súmula 328. A gente às vezes precisa ler os precedentes da súmula para entender o que ela diz. O que acontece é que, não sendo bens corpóreos, os direitos autorais, a gente não vai ter turbação, esbulho sobre eles. Portanto, a proteção possessória sobre a proteção sobre o esbulho ou sobre a turbação, para além de não ser cabível, não se encaixa na sistemática do que são os direitos autorais. Se o direito autoral for violado, não vai ter turbação sobre ele. Sim, vai ter concorrência que não é permitida pela lei, já que pela lei, os direitos autorais, a gente tem um regime de exclusividade. E assim vai se buscar a reparação dessa violação por outro meio. Tudo bem, pessoal? O que não significa, então, não poder ter um interdito possessório, não significa que não se tenha posse sobre eles. Tá bom, gente? Ó, falta 5 minutos aqui. A gente pode falar de composse rapidinho. Vocês querem ou deixa para a próxima aula? Eu vou exercer minha autoridade, a gente vai tratar de composse. Brincadeira. Acabou a aula. Na próxima aula a gente continua. Vamos falar de composse, vamos falar de classificação dos direitos reais, vamos falar de detenção e classificação, aliás, de posse, não de direitos reais. Vamos tocar, se der tempo, a gente entra em propriedade. Um abraço, até mais.